Grandes resultados exigem grandes responsabilidades. E se a gente quer ter grandes resultados, a gente precisa parar de pegar tão leve com a gente. O grande problema da gente ser muito permissivo com as nossas vontades é que quando a gente precisa construir algo grandioso e duradouro, a gente não tem disciplina para isso. Não consegue dizer não para as distrações e para tudo que nos tira do foco. Hello, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Andresa Lima e aqui eu compartilho a minha jornada de desenvolvimento pessoal e profissional em um papo de amiga. No papo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu construí a minha autoestima e a minha autoconfiança e como que você também pode fazer isso. E para começar, eu quero falar sobre a autoimagem que eu tinha sobre mim. Lá atrás, eu achava que eu era disciplinada. Primeiro porque quando a gente vem do balé clássico, todo mundo fala tanto assim, bailarinos são disciplinados, que isso ficou no meu subconsciente como, logo, se eu sou bailarina, eu sou disciplinada também e eu acreditei nisso. Como eu sempre tive uma carga de horário muito regrada, porque eu dava aula de dança em muitos lugares, fazia faculdade, enfim, namorava com o Patrick, que morava em uma outra cidade, eu precisava vir pra cá, eu precisava ter muitos horários e dar conta de tudo. Então, se você não tem uma disciplina e uma organização, você não consegue. Então, por isso, eu reafirmava que eu era disciplinada, porque eu precisava ter esses pontos ali em controle. Mas a minha verdadeira disciplina foi testada quando eu comecei a empreender e a trabalhar em home office. Foi ali que o caos se instalou. Minha rotina estava toda bagunçada, eu sempre colocava coisas urgentes no lugar das coisas importantes, e aí as coisas importantes se tornavam urgentes, enfim, aquele caos. Além da parte profissional bagunçada, eu treinava fofo, eu estava treinando em casa já, né? Tinha uns aparelhos de academia, mas eu treinava fofo. Eu fazia uma dieta assim, meia boca, por exemplo, durante a semana eu fazia dieta. Mas final de semana era sair todo final de semana, era hambúrguer. Ou então no meio da semana, se eu fosse no centro, comia também uma besteira. Enfim, não seguia de fato a dieta. Eu dizia que eu tinha uma dieta flexível que nada mais era do que comer tudo e não seguir dieta. Então eu comia sorvete, comia bolo, comia, enfim, um monte de coisa que me fazia mal. E ia seguindo nessa vida achando que estava tudo ok. Até que em 2023, La Maison tombée, a casa caiu. Eu simplesmente comecei a ter vários sintomas físicos e emocionais. Sintomas físicos, eu comecei a ter alteração no meu ciclo menstrual, eu comecei a ficar tonta, então eu, vez ou outra, ficava tonta ao ponto de sentar no chão, tava sempre enjoada e não tava grávida, tá? Tava realmente sempre enjoada, achei que eu tava ficando depressiva, porque a minha parte psicológica tava horrível, eu não tinha energia pra nada, enfim, decidi investigar. Durante a investigação, tcharam, síndrome metabólica. Todos os meus exames estavam alterados, desde a parte hormonal, a parte de vitamina, tudo, estava tudo uma bagunça. E foi ali que eu percebi que eu precisava realmente mudar a minha vida de uma forma radical. Eu sou muito 880. Por exemplo, enquanto eu não estou sentindo aquilo ali de uma forma profunda, eu não estou achando que aquilo ali é realmente necessário, eu não faço. Mas a partir do momento em que a pessoa fala assim pra mim, tem que ser feito, porque senão não tem outra opção, aí esquece, porque aí eu vou fazer e acabou. Então, quando eu descobri que realmente eu precisaria mudar a minha vida, eu falei, não, agora eu vou mudar. Não bebo mais a partir de hoje. Parei de beber, não bebo mais bebida alcoólica, já tem 1 ano e 2 meses, não ingiro mais nada de bebida alcoólica. Não como mais industrializados e açúcares. Eu como de vez em nunca, sabe? Mas no meu cotidiano mesmo, no meu dia a dia, é muito raro. Quem acompanha lá no Instagram sabe disso. Tive que mudar minha rotina de sono, tive que mudar os meus hábitos, enfim. Precisei mudar muitas coisas de uma forma realmente radical. E coloquei isso como um compromisso, compartilhei isso no Instagram, realmente tornei isso meu estilo de vida. Os meus conteúdos começaram a falar sobre isso e foi uma mudança de personalidade. Eu me tornei uma pessoa saudável. E essa mudança, esses nãos que eu precisei dar, esse não que eu precisei dar pro açúcar, pro industrializado, pro álcool, foi aos poucos fortalecendo a minha autoconfiança. Foi mostrando que eu era capaz de vencer aquilo. Gente, eu era tão viciada em açúcar que quando não tinha nada de doce em casa, eu comia açúcar refinado. É esse nível de vício. Então, quando eu comecei a fazer essas mudanças radicais, a minha autoconfiança mudou muito. E aí, junto com a autoconfiança, incrivelmente, eu comecei a ganhar mais dinheiro. E por quê? Porque aí mudou a minha autoimagem. Eu tinha uma autoimagem antes, sim, distorcida. Eu achava que eu era disciplinada, mas na verdade eu não tinha disciplina. E aí, no fundo, eu não tinha autoconfiança. Eu achava que eu nunca ia ganhar muito dinheiro, que eu não tinha capacidade nenhuma, por exemplo, de ganhar 10 mil reais por mês, 20 mil reais, que eu não tinha capacidade de construir um negócio. Eu olhava todo mundo e falava, meu Deus, isso aqui é humanamente impossível, eu não consigo me ver fazendo isso. Quando eu melhorei minha autoconfiança, eu ganhei forças para construir qualquer coisa.
Hoje eu sei, eu preciso ganhar, sei lá, 100 mil reais no mês. Eu vou arranjar um jeito de fazer esse dinheiro. Por quê? Porque agora eu tenho autoconfiança e eu sei que eu posso fazer qualquer coisa. Basta eu querer. Então isso só aconteceu quando eu parei de ceder aos prazeres imediatos, aos prazeres momentâneos e que me tiravam dos meus objetivos e comecei a aproveitar, a apreciar o processo pensando em algo que está lá na frente, no longo prazo, pensando em me tornar uma pessoa melhor e uma pessoa que é capaz de alcançar qualquer coisa. Então, se você fala para mim, Andresa, sei lá, você precisa, por exemplo, perder 5 quilos, um exemplo, tá? E para isso, você vai ter que fazer dieta, você vai ter que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu começo a sentir prazer no meu processo de conquistar aquilo. Todos os dias, todos os nãos que eu dou, eu reforço um pouco mais a minha autoconfiança. E isso me torna uma pessoa melhor. Então hoje eu sou feliz no processo, porque eu sei que o resultado é uma consequência das grandes mudanças que vão acontecer na minha vida. Então hoje, por que eu insisto tanto nas pessoas? Gente, muda sua alimentação, muda os seus hábitos, porque isso reflete em todas as áreas. Você melhora sua autoestima, você melhora sua autoconfiança, você constrói coisas grandiosas e você começa a sentir prazer nas pequenas vitórias do dia a dia, e isso não tem preço. Você é feliz todos os dias quando você começa a ressignificar o seu processo de desenvolvimento, o seu processo de crescimento. Então hoje, se você está com problema de autoconfiança, se você não acredita em você, se você tem uma baixa autoestima, meu conselho, meu desafio para você escolhe uma única coisa que você sempre cede, só uma, e comece a dizer não. Faz um desafio com você, por exemplo, Andresa, toda vez que eu saio, eu bebo bebida alcoólica. Faz o teste, saia e não ingira bebida alcoólica. Mas assim, você vai chegar naquele momento e todo mundo vai falar, você é besta, aí você fala, gente, não tô podendo não. No início, se você falar que você não quer, né, que hoje em dia eu falo assim, não, eu não bebo. Mas se você ainda sentir essa resistência, eu tô tomando antibiótico, pronto. Porque a pessoa não vai insistir, que a gente sabe que hoje as pessoas infelizmente insistem pro erro, né? Tô tomando antibiótico. Pronto, já disse um não. Na próxima, eu falo assim, não tô bebendo não. Aí você vai aos poucos. Não tô falando você parar de beber para sempre, é um exemplo de você pegar algo que você sempre cede e fala não. A cada não que você falar, você vai comemorar. Nossa, hoje eu falei um não por um doce. Maravilha, comemora. Um ponto no seu potinho da autoconfiança. Nossa, hoje eu ia fazer tal coisa errada, mas eu voltei atrás e eu não fiz. Ponto a mais para você. Nossa, hoje eu ia desligar o despertador, mas eu levantei da cama e não desliguei. Ponto a mais para você. Então, cada ação que a gente faz soma um ponto a mais ou diminui um ponto a mais na nossa autoconfiança. Então, o meu conselho, meu desafio para você a partir de hoje escolhe uma única coisa, só uma. Eu tomo café com açúcar de manhã e de noite. Toma só de manhã ou toma só à noite. Escolhe só uma coisa por dia para você fazer esse sacrifício e você vai ver como lá na frente a sua autoconfiança, a sua autoestima e a sua autoimagem vai mudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais de perto o meu processo de desenvolvimento pessoal e profissional, eu compartilho lá no meu Instagram, nos stories, no feed, diariamente. Então segue no Instagram, @euandresalima, e acompanha no TikTok também, que lá tem umas reflexões assim, um pouco longas, de coisas que acontecem no meu cotidiano. Tá bom? Um beijo! Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e até a próxima!